saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe mais uma vez sua casa, sua família, que Deus ilumine os seus caminhos e que essa terça-feira seja de respostas, que essa terça-feira seja de milagres na vida dos que creem. Prepara aí um copo com água, eu já tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez, essa água consagrada, energizada, ela simboliza o poder de Deus. É nesse momento de oração que milagres acontecem. É nesse momento de oração que sinais, prodígios e maravilhas acontecem na vida dos que creem. Você pode se inscrever no canal ou deixar o seu nome de um familiar aqui. Você pode pedir a Deus nessa oração que abra os caminhos que estão fechados. Porque nessa oração nós não estamos aqui para falar de religião, de placa de igreja. O nosso Deus é muito maior do que isso. As pessoas, elas se prendem à religiosidade, se prendem à placa de igreja. E o Senhor Jesus, ele não morreu por placa. Jesus não é evangélico. Você sabia disso? Que Jesus não é evangélico, não é católico. Jesus não se converteu, né, a igreja crente ou católica. Jesus, ele morreu por mim, por você. Ele não morreu por placa, por religião, não. Se você se submeter a Ele, se você se tornar para Ele, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Então, muito mais do que placa, do que igreja ou religião, Ele quer te salvar. Ele quer te transformar num outro homem, numa outra mulher. Por isso Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: espera que eu vou até você, não, mas Ele disse: vinde a mim. Nesse momento de oração, a luz vai brilhar e as trevas serão dissipadas. Se você pode, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Te louvamos porque não fosse essa misericórdia, há muito teríamos naufragado, afundado, sucumbido. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. E, portanto, eu peço, cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco. Eu peço, ilumina essas pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, desesperançadas. Que neste momento todas as ações do mal sejam quebradas, todos os planos do mal sejam frustrados. Livra essa pessoa que sofre com depressão, que tem uma doença incurável, que tem dores terríveis pelo corpo. Que neste momento toda dor desapareça, todo mal desapareça. Que nesse momento todo mal saia da vida desta pessoa de uma vez por todas. Em nome de Jesus eu determino agora, seja curado agora, seja livre agora, seja liberto agora. Todo mal, em nome de Jesus, sai agora. E que a tua luz, meu Pai, brilhe. Que a tua luz resplandeça. Que a tua luz ilumine essas pessoas nesse momento. Abençoa as famílias. Abençoa esse dia, que seja de portas abertas.
que seja de boas notícias. Abençoa os inscritos aqui no canal, as pessoas que têm os nomes aqui para oração. Consagra a água que ela preparou. Quando ela beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó, meu Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Entregamos esse país nas Tuas mãos. Que no legislativo, no executivo, no judiciário venha prevalecer, predominar a Tua misericórdia, a Tua justiça. Que esse dia seja uma bênção. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, respire fundo e receba paz, receba vida. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação, para abençoar o seu dia, para abençoar ainda mais a sua vida. Se você puder ficar um pouquinho mais, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Tá bom? A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Você que mora geograficamente longe, aí você participa dos cultos através do nosso canal aqui no YouTube. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, um exemplo, nessa quarta, teremos o culto às 7h30 da noite, que é para transformar a sua vida, transformar a sua família. Coloca a agenda semanal, por gentileza. Aí, se você quer se libertar dos problemas crônicos, sexta-feira nós temos o culto de limpeza espiritual, domingo, 8 da manhã, para transformar a sua vida, a sua família. Então, quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você se envolve com Deus, mais você se parece com Ele. Tá bom? Então, se você pode ficar um pouquinho mais, aguarda aí. Acompanha aí essa mensagem, essa palavra. Que Deus abençoe essa terça. Bom dia! Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos falar com quem resolve, né? Quem está virtualmente é só fazer aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Nós vamos buscar a prosperidade que Deus, Ele nos tem, Ele nos promete. E essa prosperidade, ela vai fazer com que você mude de nível, saia de um estágio e vá para outro estágio. Eu vi outro dia uma matéria, as pessoas fazendo uma pergunta, né? No shopping, na rua, parando algumas pessoas e perguntando assim, R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? Aí a pergunta era essa, você prefere R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? Até onde eu vi, todas as pessoas estavam respondendo R$1 milhão. Eu prefiro R$1 milhão do que 5 minutos com Jesus. Aí o outro perguntava para uma outra pessoa, o que você prefere? R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? E a pessoa respondia a mesma coisa, R$1 milhão. Por que que essas pessoas, elas estavam preferindo R$1 milhão do que 5 minutos com Jesus? Porque elas estavam priorizando o seu Deus, que é o mamon, que é o dinheiro, ou a sua necessidade momentânea, aquele prato de lentilha, né, que era a necessidade momentânea de Esaú, e não supostamente a bênção. E aí isso me fez fazer hoje uma pergunta a você que está aí virtualmente, a você que está aqui, a fazer uma pergunta. Se você tivesse acesso hoje a um momento, a 5 minutos, a 10 minutos, com um bilionário, um sujeito que venceu na vida, um Bill Gates, um sujeito que fez a diferença, que realmente ele se destacou no campo financeiro, econômico,
se você tivesse uma oportunidade de sentar à mesa, de estar com essa pessoa, como você se comportaria? Quais seriam as suas perguntas? O que você faria se você tivesse acesso a um sujeito vencedor na área financeira? O que nós faríamos com esse acesso? O que nós faríamos? Quais eram as nossas perguntas, se é, que a gente ia fazer alguma? Como nós iríamos aproveitar aqueles 5 minutos ou 10 minutos com alguém tão vitorioso, com alguém que realmente fez a diferença? Cada um precisa agora se autoavaliar e verificar o que perguntaria, como ele aproveitaria esse acesso. É a partir disso que nós vamos hoje falar sobre a sabedoria financeira que produz a prosperidade, que tira o pobre do pó, o desvalido do monturo e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Os discípulos, eles tiveram acesso a Jesus em pessoa. Os discípulos tiveram acesso com Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos lá na casa onde eles estavam reunidos. Eu penso que os discípulos teriam perguntas assim maravilhosas. O que aconteceu nesses 3 dias depois da cruz, onde o Senhor esteve, como foi, como que é isso, como que é não estar aqui e depois estar, uma vez que eu vi o teu corpo todo dilacerado, uma vez que eu vi tirando o teu corpo, colocando lá no túmulo, e como é isso, como é essa transição. Mas os discípulos vão fazer uma pergunta meio burra, meio idiota para Jesus, e nesse momento que Jesus está com eles, e eles poderiam fazer perguntas assim, vamos colocar bem profundas, eles fazem uma pergunta boba sobre Roma e não sei quem lá mais. Aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Em outras palavras, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: se vocês não receberem o Espírito Santo, vocês não vão aproveitar o acesso que vocês estão tendo. Ou seja, o Espírito Santo nada mais é do que a mente de Cristo em mim e em você. E quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos recebendo, junto com a mente de Cristo, a sabedoria, não só para a área financeira, não só para os negócios, mas a sabedoria para ser um ser humano melhor, a sabedoria para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, para ser um cristão melhor. Enquanto a gente não receber a mente de Cristo, nós não vamos aproveitar o acesso. A gente vai acabar desperdiçando grandes oportunidades, boas oportunidades. É como se você pegasse um avião agora e fosse sentado ao lado do Bill Gates, algumas horas de voo, tendo acesso e condições de perguntar o segredo da vitória, como que ele saiu de um extremo e foi para o outro, o que enfrentou, o que passou, como aconteceu, e a gente desperdiçasse esse acesso e fosse conversando com ele sobre time de futebol, conversando com ele coisas supérfluas, e não aproveitasse aquela única oportunidade de tirar proveito. O que eu posso aprender? O que eu posso aprender com esse sujeito? Como que ele venceu, que eu possa aprender seguir os mesmos degraus, seguir o mesmo caminho? Às vezes na internet a gente vê pessoas gravando, até para ter conteúdo. Aí o tal menino, ele vê alguém com uma Ferrari e ele filma e ele vai lá na Ferrari e diz para a pessoa: como que você conseguiu essa Ferrari? E aí ele vai, pelo menos em algumas palavras ou poucas palavras, vai dizer com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, e se você fizer o mesmo, você vai também chegar lá. Então hoje eu começo esse culto
que denominamos sabedoria financeira, perguntando: se você tivesse acesso a alguém bilionário que venceu, como você aproveitaria o acesso? Como você aproveitaria esse momento? Quais perguntas você faria? Qual seria o papo, a conversa? Será que a gente ia aproveitar o tempo para falar mal dos outros? Falar: você não sabe, o vizinho lá não presta, o outro também não, e a gente ia ficar falando besteira, asneira, ao invés de aproveitar o acesso para o que eu posso aprender, crescer, como que eu posso amadurecer, como que eu posso enriquecer com sabedoria. Ou a gente ia aproveitar o acesso e pedir um dinheiro emprestado. Emprestado não, a gente ia pedir logo dado. Cara, você não tem um dinheiro para me dar? Será que a gente ia desperdiçar o acesso? O que a gente faria se estivéssemos, ou se tivéssemos, acesso a alguém que venceu na vida? Como? Será que esse acesso a gente ia conseguir manter ele aberto? Ou a gente ia provocar o bloqueio desse acesso? Porque se você chega diante de alguém que venceu, e você já chega e pede um dinheiro, você acha que ele vai te dar o zap dele? O contato pessoal dele vai: toda vez que você precisar, pode me ligar. Você acha que ele vai deixar o acesso aberto? Será que ele vai te chamar para uma outra conversa? Vamos estender essa conversa aqui num outro momento? Ou você vai, dependendo das suas perguntas ou da sua indagação, bloquear o acesso? Porque assim muitos fazem. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhar e vai falar conosco durante esse culto. Agora, feche os olhos, coloque as mãos no coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença, porque queremos ter acesso ao Senhor. Queremos a sabedoria que o Senhor, meu Deus, nos dá, que o Senhor deixa à nossa disposição. Queremos essa sabedoria para empreendermos, sabedoria para negociarmos, sabedoria para prosperar, para estabelecer as conquistas. Aqui nós estamos, ó Deus, reunidos na Tua presença, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir os Teus ensinamentos. Uma coisa sabemos, ó Deus, que com a nossa força, do nosso jeito ou da nossa maneira, nós não conseguimos, nós não alcançamos, mas temos convicção que a nossa fé apoiada em Ti, a nossa fé alicerçada na Tua palavra, ela produz o milagre, ela produz o sobrenatural. E quantas pessoas, ó Deus, que neste exato momento estão passando por privações, até o básico está faltando. Pessoas que querem comprar, não têm dinheiro, querem pagar, não têm dinheiro. Elas querem dar o melhor para a família, elas não têm condições. Elas precisam, meu Deus, agora da Tua manifestação. Elas precisam agora do Teu socorro. Elas precisam agora da Tua intervenção. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesses próximos minutos, que o Senhor consiga abrir o nosso entendimento, a nossa mente, abrir a visão dessas pessoas, fazendo novas todas as coisas, para que justamente esta criatura, esta pessoa saia do anonimato, da vergonha, da humilhação e dê a volta por cima. Nós sabemos, meu Pai, que a miséria, a pobreza não é condição social. Nós sabemos que a miséria é um espírito. Então, ó Deus, nesse momento, onde houver um espírito de miséria, um espírito de pobreza, de amarração, de fracasso, de derrota, que ele seja agora aniquilado. Que o espírito da miséria seja agora expulso da vida desta pessoa. Que o espírito da pobreza seja agora banido da vida desta pessoa. Eu ordeno agora toda miséria, toda amarração, toda derrota, perdas, fracassos, em o nome de Jesus, sai agora. Que neste momento, meu Deus, essa pessoa tenha o entendimento aberto, que a visão dela abra, que os ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz,
para ouvir os teus conselhos, meu Pai, porque nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas também entendemos que contigo nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos renova, o Senhor nos instrui, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá ousadia, determinação, intrepidez, visão. Então agora, meu Pai, nesse momento, faça com que essas pessoas sejam dotadas do Teu Espírito, sejam cheias do Teu Espírito, e que neste momento, meu Deus, portas sejam abertas. Tira essa pessoa da vergonha, tira essa pessoa do anonimato, tira essa pessoa da humilhação, meu Deus. Ó poderoso de Israel, desperta aquele que estava dormindo espiritualmente, para que ele possa acessar novos níveis, para que ele possa acessar uma vida nova, uma nova história, para que ele possa acessar uma condição diferente, economicamente falando. Meu Pai, enquanto estamos aqui, providencia o milagre na vida dessas pessoas, abre portas, abre caminhos, dê sabedoria, dê ideias, dê direção, para que ela possa prosperar. Aquele que tem dinheiro para receber, que ele receba, que tem coisas para vender, que ele venda, que tem coisas para comprar, que ele compre. Oh, meu Deus, eu determino agora que essa pessoa tenha o dom da prosperidade despertado dentro dela, não adormecido. Desperta o dom que há dentro dessa pessoa, desperta a fé que há dentro dela, desperta a fé, a ousadia que há dentro dessa pessoa, para que ela possa alcançar uma vida plena, e assim o Teu nome ser glorificado, o Teu nome ser exaltado. Então fala conosco, meu Pai, nos orienta, nos inspira, nos capacita. Enquanto estamos reunidos, meu Deus, providencia o milagre, providencia a resposta, providencia a prosperidade na vida dessas pessoas. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, por gentileza. Quem estiver aí virtualmente, procure, se desligar de tudo e de todos e só focar toda a sua fé, toda a sua obediência, a sua atenção no que Deus tem para dizer agora, porque são momentos, são minutos, podemos dizer assim, preciosos, quando você está atento à voz de Deus. E o diabo, sabendo que uma palavra ela pode produzir na sua vida um milagre, o diabo trabalha para desviar a sua atenção. É nesse momento que você fica com a cabeça no mundo da lua, é nesse momento que você fica pensando no que não era para pensar e não consegue compreender ou focar a sua atenção no que Deus está falando. É nesse momento que você é tentado a mexer no WhatsApp, responder mensagens. É nesse momento que, de alguma forma, o diabo ele tenta te distrair, porque ele sabe que se a palavra de Deus entrar em você, toda a sua vida será transformada, toda a sua vida será mudada. Então, eu vou pelo menos fazer de novo aqui a pergunta, e você que está aí virtualmente, você pode até interagir, você pode até escrever. O que você faria se você tivesse 5 minutos agora, 5 minutos, 10 minutos, acesso a um bilionário? Qual seria a conversa? O que você tentaria extrair? Ou você iria fechar, bloquear esse acesso com perguntas idiotas, bobas, querendo ou pedindo dinheiro, querendo, de repente, tirar uma casquinha, um proveito, e aí você, ao invés de abrir portas, você fecharia? Se a gente parar um pouquinho e lembrar, José, ele passou pelas injustiças que você já sabe, ele foi vendido pelos próprios irmãos, traído pelos próprios irmãos, ele vai para o Egito, uma terra estranha, depois ele é injustiçado novamente lá pela mulher de Potifar, ele vai para a prisão, mas todos esses processos de José, de dor, de lágrimas, de injustiças,
nenhum deles, nenhuma fase dessas, tirou a fé de José. Em nenhum momento José deixou de crer em Deus. Em nenhum momento José ficou reclamando de Deus. Em nenhum momento José ficou colocando culpa em quem quer que seja. Mas você vê um José meio que, parece que meio calado com respeito ao assunto. Ele está aguentando o processo, ele está suportando o processo, ele está crendo de alguma maneira naquilo que ele aprendeu nos primeiros 17 anos que ele ficou na casa do pai. E ele, enquanto ele está vivendo o processo de humilhação, de injustiça, de perdas, de fracassos, de derrotas consecutivas, vamos colocar assim, a gente não vê José, ele reclamando, murmurando, duvidando do poder de Deus. E aquilo que a gente sempre fala ao invés, aquilo que eu sempre digo e ensino, se for para abrir a boca para falar bobeira, besteira, é melhor ficar calado. Porque se eu abrir a boca para falar besteira, bobeira, eu vou perder aquilo que Deus já tinha programado para mim. Eu vou deixar de alcançar aquilo que Deus já tinha preparado, porque eu simplesmente acabei falando besteira, bobeira. Foi assim com o povo de Israel, que saiu do Egito, e no meio do caminho ficou comparando o deserto com a comida do Egito, mas o deserto não era o destino era a terra de Canaã, e eles estavam ali já reclamando, poxa, mas no Egito tinha cebola para comer, tinha isso, tinha aquilo, e porque ficaram murmurando, eles perdem a terra prometida, porque toda aquela geração de murmuradores morreram no deserto, e só entrou a nova geração. Você sabe disso? Então, a murmuração, a reclamação, ela nos impede de acessar o milagre, nos impede de acessar novos níveis, ela nos impede de acessar uma nova vida. E aí eu repito que eu vi uma matéria de alguém perguntando assim na rua, você prefere R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? E as pessoas respondiam, R$1 milhão. O que você prefere, R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? E aí outro respondia, R$1 milhão. Por quê? Por que as pessoas, elas estavam preferindo o dinheiro do que ter 5 minutos com Jesus? Se elas soubessem que 5 minutos com Jesus daria a elas todo o dinheiro do mundo, elas escolheriam 5 minutos com Jesus. Mas elas, porque o Deus dela acaba sendo Mamon, que é o dinheiro, ou pela sua necessidade, é o prato de lentilhas que Esaú falou, bom, o que me adianta o direito de primogenitura, a bênção, se eu estou morrendo de fome? Para mim agora o que importa é o prato de lentilha, e ele vai trocar a bênção, a promessa, por uma necessidade momentânea. Então, se a gente hoje tivesse acesso a 5 minutos com Jesus, então, pessoalmente, carne e osso, como que a gente aproveitaria, se é que aproveitaria? Será que a gente, nesses 5 minutos, só ia pedir? Se a gente tivesse 5 minutos com um bilionário, a gente iria buscar sabedoria, buscar nos enriquecer de sabedoria. Como que você chegou nesse patamar, nesse nível? Qual o segredo? Ou a gente ia desperdiçar esse tempo com palavras bobas, perguntas idiotas, conversa fiada, e não tendo acesso mais por uma segunda reunião, por um segundo momento mais proveitoso. Então a gente precisa lembrar que Deus, Ele nos dá acesso a uma vida plena, próspera, abundante. Só que nós temos que acessar. Somos nós que temos que acessar. E aí o José, na prisão, ele é prisioneiro, ele aproveita o acesso. Quando alguém vai dizer para o faraó que lá na prisão tem um sujeito que revela sonhos, e o faraó manda chamar, José aproveita o acesso.
Eu queria que você entendesse que no mundo econômico, financeiro, a bênção econômica com Deus, Ele vai nos dar acesso. Agora, o que nós vamos fazer com esse acesso são outros 500. Acesso que às vezes você terá uma única oportunidade na vida, que você não pode desperdiçar, que você não poderá desperdiçar. Deus, quando nós somos fiéis a Ele, quando permanecemos obedientes a Ele, como José permaneceu, Deus vai nos dar acesso primeiro a lugares. Repita comigo na sua mente para ficar gravado. Lugares. O primeiro acesso que Deus nos dá é em lugares. Depois de lugares, são ambientes. Depois, pessoas. Depois, oportunidades. O que nós vamos fazer com elas? Como assim? Lugar e ambiente não parece ser a mesma coisa? Não. Deus deu acesso a José ao Egito. Lá na frente, para ele aproveitar a oportunidade e ser governador no Egito, Deus, de alguma forma, deu acesso a ele ao Egito. Ele teve que sair de Israel e chegar no Egito. Como? Injustiçado, vendido pelos irmãos, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que iria acontecer. Aí ele teve acesso ao Egito. Agora no Egito ele está aproveitando a oportunidade. A Bíblia diz, tem um versículo que diz assim: aproveitai as oportunidades. Eu vou colocar aí na tela. Aproveitai as oportunidades. E aí, será que eu estou aproveitando? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades? Um exemplo é esse culto agora. Para alguns, e nada, é a mesma coisa. Tem gente que de repente está aqui agora só para criticar, só para condenar, só para ficar falando besteira, bobagem. Tem gente que entra só para falar bobagem. Por quê? Porque ele não aproveita as oportunidades. Tem outro que diz, não, peraí, alguma coisa vai sair daí, Deus vai falar comigo, Deus vai me dar uma ideia, Deus vai me dar uma direção. Ele está atento, ele está ali comendo as palavras. Está aqui, ó, Colossenses 4:5. Não, não é esse não. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Então, nesse momento, tem aqueles que estão desperdiçando e tem aqueles que estão aproveitando. Tem gente agora que nesse momento, nesse culto, Deus abre uma porta, Deus muda a história dele. Deus abre caminhos, Deus dá acesso a lugares que ele nunca esteve, a uma vida que ele nunca teve. E tem pessoas que perdem a oportunidade. Aí, José aproveita a oportunidade e agora ele é comprado e ele vai para a casa de Potifar, o segundo homem mais poderoso do Egito. Na casa de Potifar, ele está aproveitando as oportunidades. Ele teve acesso ao ambiente. O que ele fez no ambiente? Primeiro Deus deu acesso ao lugar, Egito. Agora Deus deu acesso ao ambiente, a casa do segundo homem mais poderoso do Egito. E aí José aproveita a oportunidade mostrando lealdade, mostrando que ele é um bom funcionário, ele não é corpo mole, ele não fica fazendo conversa fiada, ele não fica enrolando. Provavelmente ele se destacou, ele viu onde pode mudar, onde pode melhorar, isso aqui pode. E Potifar ficou tão encantado com ele, que disse, então você vai governar a minha casa. Você tem acesso a tudo, menos a minha mulher. E aí o diabo aproveitou o gancho e falou, então eu vou dar um jeito de usar a mulher para tentar tirar o acesso de José, de chegar mais longe, de chegar mais alto. Aí criou uma situação, a mulher de Potifar ficou dando em cima dele, querendo ter relação com ele. E ele dizia e mostrava para ela que a fidelidade dele não era com Potifar, era com quem? Era com Deus. Ele dizia, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Mas pensa comigo, que Deus? O Deus que permitiu seus irmãos venderem você como escravo?
O Deus que permitiu os seus irmãos te traírem e você hoje está numa terra estranha. Como se a mulher de Jó, tivesse lá no dia e falasse assim para ele: ei, que Deus, rapaz, que permitiu você chegar aqui nessa situação? Você vai ficar temendo a Ele, vai ficar respeitando a Deus ainda, vai ficar sendo fiel a Deus? Larga a mão disso. Porque é assim que o diabo trabalha, o diabo vem com sugestões. O diabo aproveita um problema, o diabo aproveita uma situação sua, aí o diabo vem bombardeando a sua mente, dizendo que Deus não existe, que você não vai vencer, que sua vida não mudou, que Deus não está nem aí para você, que Deus não mudou a tua vida até agora, não é agora que Ele vai mudar. Então para que ser fiel? Para que ir lá na igreja? Para que manter-se fiel? Para quê? É assim que o diabo quer. Que você abandone a sua confiança, a sua aliança, a sua fidelidade. Eu disse que para a gente ter a mente de Cristo, para ter a sabedoria divina, para ter o poder de Deus, nós temos que ser fiéis a Ele, independente do cenário, independente da situação, da circunstância, se boa ou ruim. Você pode hoje estar atravessando o pior momento, seja fiel, porque a sua fidelidade vai clamar por você. Você pode hoje estar humilhado, injustiçado, envergonhado. Você pode hoje não ter o que comer. Mas o Deus da Bíblia, que está permitindo você acompanhar esse culto, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar essa situação. E quanto maior a sua luta, mais alto você vai chegar. Quanto maior a sua dificuldade, a sua aflição, você pode ter certeza que na mesma proporção será a sua vitória. Então, José nesse momento não sabia do plano de Deus. Hoje nós conhecemos a história do início ao final, a gente sabe que é linda. José, de escravo a governador, é linda. Mas José não sabia que ele seria governador. José está vivendo o momento, só que ele está aproveitando o acesso. O acesso também que ele está tendo ao pecado, ele está aproveitando. Como? Mantendo-se fiel. O acesso que ele está tendo à injustiça, ao Satanás, ele está aproveitando, ele está mantendo-se fiel. E aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. É promessa isso, é palavra dele. Pode não colocar hoje, agora, como você quer, mas Deus vai te colocar. E aí, ela levanta um falso contra José, você já sabe, ele é jogado numa prisão. Na cabeça dele, ele podia pensar assim: agora acabou. Porque o segundo homem mais poderoso do Egito, Potifar, me joga na prisão, porque a mulher dele levantou uma injustiça. Quem vai me livrar? Quem? Deus. Deus é maior que Potifar. Deus é maior que qualquer autoridade, que qualquer nome. Se você é fiel a Ele, se você tem acesso a Deus, se você tem compromisso com Deus, se você tem fidelidade a Deus, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, Ele entra em sua defesa. Se Ele não entrou ainda, é porque Ele está te preparando para algo, ou preparando o acesso. Se Ele ainda não te tirou dessa prisão aí, Ele está querendo que você aprenda alguma coisa, então logo você aprenda, Ele vai te elevar. E aí lá naquela prisão, Ele aproveita o acesso que Ele tem a pessoas. Eu disse que Deus dá acesso a lugares, ambientes, pessoas e agora a oportunidade. Então Deus deu acesso a José a lugar, Egito, ambiente, casa de Potifar. Agora pessoas, ele está onde agora? Na prisão. Ele tem acesso aos presos, ele tem acesso ao carcereiro, ele podia ser mais um preso. Ele podia ser um revoltadinho lá dentro. Mas ele nunca negociou o acesso a Deus. Ele nunca quebrou o acesso com Deus, o vínculo com Deus. Porque ele não quebra o vínculo com Deus, ele é sociável na casa de Potifar, na riqueza, e ele é sociável na prisão. É um cara bacana na prisão. Pensa num cara camarada. Pensa num cara leal. Na prisão, os prisioneiros gostam dele. O carcereiro gosta tanto dele que dá a chave da prisão para ele. Oh, quebra o galho aí, eu vou ter que dar uma voltinha hoje. Cuida aí da prisão para mim. E José é o carcereiro. José lá na prisão,
ele está aproveitando o acesso às pessoas. Você sabia que Deus vai te dar acesso a pessoas que vão te levar amanhã a oportunidades que às vezes você vai desprezar hoje? Alguém que amanhã Deus usaria para te honrar, ou para te colocar numa posição de honra. E aí nesse tempo, você já conhece, José revela o sonho do padeiro, do copeiro. José diz lá para o padeiro, ó, você vai morrer 7 dias. Para o copeiro, você vai voltar a servir o rei, o faraó. E acontece que deu 7 dias, que Deus o tenha, o padeiro foi embora, foi executado. E o copeiro recebeu a ordem que o faraó estava chamando para ele servir faraó, servir o vinho para faraó. Só que José, ele ainda dá um toque, ele ainda fala para o copeiro, ó, fala lá de mim, hein? Não esquece de mim não, hein? E a Bíblia faz questão de falar isso. Faz questão de dizer que o copeiro esqueceu. É lógico, agora que eu estou no bem bom, quero nem saber de José. Mas nada é por acaso. José não podia lá na prisão falar, aquele infeliz, nem lembra de mim, nem vem me visitar. Mas José continua tendo acesso primeiro a quem? A Deus. Aí um dia que Faraó tem lá um sonho esquisito, que ninguém revela, ninguém consegue entender, os magos da época ninguém consegue revelar, e o copeiro está lá, servindo o vinhozinho, aí cai a ficha. Aí Deus dá aquele estalinho assim no ouvidinho do copeiro. Lembra de José? Aí ele, o faraó, tem um rapaz lá na prisão, o Zé, que eu vou falar uma coisa para o senhor. Ele vai conseguir revelar isso aí. Porque eu estava lá, e ele falou que eu tive um sonho assim, sonhei com um cacho de uva. E ele falou assim, ó, você vai voltar a servir o rei. E foi dito e feito, eu vim voltar a servir. E tinha um padeiro lá também, e aí ele teve um sonho com um cesto de pães, umas aves que voavam em cima. E o Zé falou assim, ó, você vai morrer em 7 dias. E 7 dias o senhor mandou matar ele. Ele morreu. Ele pode revelar. Na hora, o faraó falou, manda chamar. Agora ele está tendo acesso à oportunidade. Eu queria que você entendesse que o acesso que Deus vai te dar não tem nada a ver com a sua condição atual. José era prisioneiro. Deus pega um prisioneiro, um escravo, e vai levar agora diante do faraó, diante da autoridade máxima. Deus pega uma Maria Madalena e vai levar diante de Jesus. Deus vai pegar um Zaqueu, ladrão, e vai dar acesso a Jesus. Então o acesso que Deus nos dá, tem nada a ver com a nossa condição, mas tem a ver com a nossa comunhão. Anota para não esquecer. O acesso que Deus nos dá não tem nada a ver com a nossa condição atual, mas tem a ver com a nossa comunhão. A condição atual, você pode ser desempregado, endividado, nome sujo, falido, não tem onde cair vivo. Mas tem a ver com a sua comunhão. Que cair morto, cai em qualquer lugar. A comunhão com Deus, o acesso que eu tenho a Deus, eu sou fiel, eu obedeço, eu estou crendo, eu estou gemendo, mas eu estou sendo fiel. Deus vai me conduzir à vitória. Aí quando ele tem acesso à oportunidade, que ele chega diante do faraó, o faraó conta, sonhei com 7 espigas de milho, seca, magra, mirrada, 7 espigas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. José fala assim, isso aí são 7 anos. 7 espigas, 7 vacas, 7 anos. Vaca gorda, espiga gorda, boa. 7 anos de fartura. Nós vamos ter aqui no Egito, seu faraó, 7 anos de abundância. É. E a espiga magra, a vaca magra, a espiga mirrada,
7 anos de miséria. 7 anos de pobreza, que se não aproveitar 7 anos de riqueza, não vai ter nada nos 7 anos de miséria, vai perder tudo. Que isso? É. Na hora, Deus, ó Deus. Por que Deus? Porque José foi fiel no pouco. Porque José foi fiel na prisão. Porque José foi fiel na casa de Potifar. Porque José foi fiel quando os irmãos venderam. Porque José creu, manteve o seu acesso a Deus. Deus vai dar um toquezinho em Faraó. Deus vai usar o Satanás. Faraó não tipificava o diabo? Deus vai usar o diabo. Deus vai usar o Faraó. Deus vai usar o Satanás. Deus vai falar assim, ó. Quem melhor que José para ser o administrador de tudo? Para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Não mais o Potifar. Só pode ser José. Aí ele aproveitou a oportunidade. O Faraó fala assim, então, eu vou abrir um cargo aqui, porque a gente não tem cargo de governador no Egito. Então eu vou abrir um cargo de governador, você vai ser governador. Pega um anel de Faraó, que é o que assina, aquele que bota lá na cera, com a assinatura, bota na carta, dá para José e diz assim, tudo no Egito é contigo. Para juntar 7 anos de abundância, fartura, e para ter condições de suprir os 7 anos de miséria, tudo é contigo. Eu só vou ser maior que você na frente dos outros, o Faraó falou. Na frente dos outros, eu sou o Faraó. Mas ninguém faz nada aqui sem que você fale, sem que você diga. Agora José, com 30 anos de idade, é o homem mais poderoso do Egito. Não nasceu no Egito, não tem linhagem egípcia, sangue egípcio, mas tem um Deus que tira o pobre do pó, o desvalido do lixo, do monturo, da prisão, e faz se assentar ao lado dos príncipes. Tem um Deus que faz o último ser primeiro. Ele tem um Deus que, porque ele não quebrou o acesso, Deus o honra de forma gloriosa. Ele vai reinar dos 30 aos 110 anos. Eu queria muito que você entendesse que hoje você pode ser o José vendido pelos irmãos, desprezado pela sua casa, sua família, seus parentes ou seu familiar, sangue do teu sangue, que podia ajudar, não ajudou. Podia dar uma mãozinha, não deu. Hoje você pode ser o José, que os seus próprios, do próprio sangue, tomaram o pouquinho que você tinha, como tomaram a túnica de José. Tomaram a túnica de José. Quando eles foram vestir, não cabia em ninguém dos irmãos. Porque aquilo que Deus tem para você só cabe em você. Não cabe nos outros, que são invejosos. Hoje você pode ser o José que foi jogado de lado pela própria família. Mas não é para você ficar com mágoa, não é para você ficar olhando para trás, não é para você ficar chorando as pitangas, não é para você ficar toda hora reclamando, poxa, minha vida não mudou, não muda, porque lá atrás me tiraram isso, aquilo. A minha vida não muda e não mudou, porque lá atrás eu fui injusto. Não! É para você olhar para frente. É para você não duvidar da promessa, não duvidar da palavra. Hoje, Deus está te tirando de um extremo de dor, de humilhação, de vergonha. E se você entender isso e mudar dentro, você passa a ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, você tem sabedoria. E tendo sabedoria, Deus vai te dar acesso a coisas, a lugares, a ambientes, a pessoas, a oportunidades que você nunca teve. E você vai saber aproveitar essas oportunidades. Você vai saber falar na hora que tem que falar, calar na hora que tem que calar. Você vai saber como aproveitar as oportunidades. Você pode ser o José, que você já teve uma condição boa, um emprego bom, uma renda boa, uma empresa boa, um sócio bacana, uma vida estável,
e esse mesmo sócio, o Potifar da sua vida, ou alguém que estava lado a lado com você, te passou para trás. Tirou um pouquinho que você tinha, você confiou, você acreditou, e esse que você confiou, acreditou, te jogou na masmorra da vida. Você pode ser o José que hoje está preso à mágoa, preso ao passado, preso a ressentimento, preso ao medo. Você tem medo hoje de começar de novo. Você tem medo hoje de abrir outra empresa. Você tem medo de fechar essa empresa e começar outra. Você tem medo de sair do emprego. Você tem medo de perder o emprego. Você tem medo de arriscar. Você tem medo. Você pode ser um José preso a alguma coisa que não deixa você olhar para frente, que não deixa você enxergar as novas oportunidades, porque ele preso, a oportunidade estava ali. Eu sempre preguei isso, eu acho que às vezes eu não repito tanto, mas a sua oportunidade de mudar de vida é onde você está, por incrível que pareça. É agora. Mas como, bispo? Eu vou te explicar. Alguém, se eu perguntasse assim, quem aqui nunca teve a oportunidade de mudar de vida, de vencer? Talvez você levantaria a mão e diria, ninguém nunca me deu oportunidade. Ninguém nunca abriu uma porta maior, ninguém nunca me ajudou nisso, nunca. E eu iria dizer para você, a sua oportunidade é agora, é onde você está. Você está desempregado, a sua oportunidade é aí. Você está empregado, a sua oportunidade é aí. Você está com uma empresinha pequenininha, no vermelho, a sua oportunidade é aí. A sua oportunidade é o que já está na tua mão. A diferença é o que você vai fazer com essa oportunidade. A diferença é como que eu vou usar essa oportunidade. Como que eu vou considerar esse momento. O Eliseu, a mulher veio chorando, veio falar que o filho estava morto. Eliseu pegou o cajado, deu na mão do servo dele, do Geazi, e disse, corre na frente, você é mais novo, corre, vai lá, toca com o cajado representa a fé, toca no menino. A gente está indo, mas corre na frente, determina lá o milagre. O Geazi foi, tocou, e voltou ao encontro de Eliseu. Eliseu estava chegando com a mãe do menino. Eliseu perguntou, e aí? O Geazi falou assim, eu fiz o que você mandou. Eu toquei com um cajado. E aí? O menino continua morto. O menino continua dormindo. Geazi teve a oportunidade? Teve, ele só não aproveitou. Eliseu vai lá, deita sobre o menino, ora, não acontece nada. Eliseu, a Bíblia diz que ele anda inquieto no quarto de um lado para o outro. Parece que eu vejo ele coçando a cabeça, orando, falando assim, Deus, eu não saio daqui sem um milagre. Eu não saio daqui sem resposta. O Senhor é Deus de resposta. E tem resposta que é só tocar o cajado, ela aparece. Tem resposta que a gente ora, deita, a gente coloca toda a vida e ela não acontece. Mas eu sei que o Senhor responde. O Senhor é Deus de resposta. Aí ele deita de novo no menino. Ele coloca o corpo dele em cima do corpo do menino. Parece que eu estou vendo ele falando assim, Deus, a vida que há em mim, passa para ele. E a Bíblia diz que o menino vai espirrar 7 vezes. E o menino vai ressuscitar. Mas ele só sai do quarto com o menino ressuscitado. Só sai do quarto com o menino de pé. Por que Geazi coloca lá o cajado, ora e volta com a notícia? Não aconteceu. Porque a responsabilidade não estava na mão dele, ele não tomou para si a responsabilidade. Aí você coloca a responsabilidade no gerente, no funcionário, no fulano, ele não está nem aí se vai acordar ou não o menino. Ele não está nem aí se a empresa vai produzir ou não. Ele quer saber do dinheiro dele. Ele quer saber do bolso dele no final do mês. Ele quer saber do pagamento dele. A responsabilidade não está na mão dele. Por isso ele não está nem aí. Então Deus está falando comigo e com você que existem situações, coisas, que a responsabilidade é sua.
É você que tem que trazer para si. É você que tem que aproveitar as oportunidades. Não fica terceirizando não, porque imagina se Eliseu falasse assim: ah é, Geazi? Tocou com o cajado, não aconteceu nada, nada. É, mãe. Fazer o quê, mãe? Fazer o quê? Não, mas Eliseu, vai lá e persevera. Tem coisas que você vai perseverar. Tem coisas que você vai insistir. E não é porque Deus não faz com o toque do cajado. É porque Deus está te mostrando que tem coisas que tem que haver, tem que existir da sua parte perseverança, o aproveitar as oportunidades. É nessa que Deus vai te dar sabedoria. É nessa que Deus vai te dar discernimento. É nessa que Deus vai te dar condições do que plantar, como plantar, do que investir, onde investir. Se você tivesse 10, 20 minutos com um bilionário, a pergunta desde o início do culto é: o que você faria com esse tempo? Alguém ia aproveitar esse tempo para fazer perguntas idiotas, para pedir dinheiro e fechar todas as portas. Outro ia aproveitar a oportunidade para tirar proveito no que diz respeito a como que eu também posso fazer para trilhar esse mesmo caminho e chegar onde você chegou. Outros iam aproveitar a oportunidade e pedir conselhos. Conselhos, você me aconselha em quê? Eu tenho R$1.000, eu vou investir em quê? Como que eu posso pegar esses R$1.000 e multiplicar? Como? E ele ia falar: ó, você tem essa opção. Porque ele conhece, ele sabe, ele multiplica isso. Quantas pessoas nós falamos aqui na segunda-feira passada, que ela pega a semente, ao invés dela plantar para colher, ela come. Ela pega R$100, porque é pouco, ela diz: não dá para nada mesmo, eu vou comer uma pizza. O outro pega R$100 e ele diz: não, vou comprar 2 chinelos e vou vender. Aí eu vendo os 2, compro 4. E vendo, aí eu compro mais 5 e vendo, e ele faz o dinheiro multiplicar. Então hoje Deus está abrindo a nossa mente no que diz respeito a, primeiro, se o meu acesso a Deus não é quebrado, é para ser dizimista? Sou. E sou fiel a Ele, com muito ou com pouco. Porque tem gente que só é fiel no pouco. Enquanto ela está desempregada, ou quando é aquela mesma renda todo mês, aquele mesmo valor, que não faz muita diferença, ela dizima. Quando vem um dinheiro a mais, uma porta maior abre, uma condição melhor, ao invés dela dizimar, ela começa a fazer conta com o dízimo. Ela começa a crescer o olho naquilo que não era para ela crescer. Ao invés dela agradecer a Deus porque veio dele, ela simplesmente abandona o acesso com Deus. Perdeu o acesso com Deus, você pode ter acesso a Bill Gates, você pode ter acesso a quem quer que seja, você não vai conseguir ter sucesso. Você perdeu o acesso no altar, você não terá sucesso lá fora. Toda pessoa forte no altar, decidida no altar, fiel no altar, é uma pessoa bem resolvida lá fora. Toda pessoa fraca no altar, nas suas decisões com Deus, na sua fidelidade a Deus, nos seus votos com Deus, é uma pessoa fraca lá fora. É uma pessoa indecisa, cheia de dúvidas, cheia de medo, cheia de complexo. É uma pessoa que conquista hoje, perde amanhã. Por quê? Porque tudo começa no altar. Uma pessoa bem resolvida no altar, como um José da vida, ainda que ele passe por cenários difíceis, mas ele mantém a sua fidelidade, a sua comunhão, ele mantém a sua obediência com Deus, ele lá fora faz a diferença. Ele lá fora muda de vida. E a senhora tem que aprender como colocar esse celular no mudo, tá? Aprenda. Não, aprenda a colocar no mudo. Aprenda a colocar no mudo, para não ter problema. Aí a senhora não vai mais esquecer. Não é sair depressa, é quando entrar. Entrou, aprenda a botar no mudo, para não tirar a atenção de ninguém. Todos nós temos acesso a Deus primeiro. Aí nós vamos ter acesso a lugares, ambientes, pessoas e oportunidades. Começando no altar.
não podemos quebrar no altar. Se quebrou o acesso no altar, volta agora a ser fiel. Parou de ser fiel, volte agora. Só falar, Deus, a partir de agora eu vou ser fiel. Tem gente aqui que Deus te chamou para fazer um voto, uma oferta de sangue, sacrifício, no altar. E você simplesmente fez de conta que não é comigo, e não ouviu ou não obedeceu, e você vem capengando. Existem coisas que, quando Deus nos chama a prova, é para nos aprovar, nunca é para nos reprovar. Quando Deus te coloca à prova, Deus te move a fazer uma oferta que você não estava nem pensando e nem preparado, porque eu posso não estar preparado para dar o que Ele me pede, mas eu tenho que estar pronto. Eu vim hoje para o culto, ô bispo, eu não vim preparado para dar uma oferta de R$1.000, mas Deus me tocou, me move para dar, eu estou pronto. Eu posso não ter, eu vou dar um jeito, Deus. Eu vou gerar, eu vou juntar, eu vou deixar de comprar isso agora, de investir ali, mas eu vou honrar. Eu vou honrar o acesso. Porque toda vez que Ele me chama para um nível, ou para um voto, ou para uma oferta, que me tira do conforto ou do comodismo, que faz eu ter que andar um pouquinho mais, uma milha a mais, que me faz eu andar a segunda milha, é porque Ele nunca quer que falte, Ele quer sempre que eu me supere. Porque amanhã eu vou chegar num nível de governador do Egito, como José, que eu passei por todos os níveis, todas as esferas. E aí, como eu fui fiel lá no deserto, no pouco, agora que eu tenho muito, eu também vou saber administrar. Eu não vou usar o poder, a autoridade para sair pisando em ninguém. Eu não vou usar agora a vitória, como José passou a ter vitória, autoridade. Ele não usou para massacrar ninguém. Eu imagino o Potifar, chegando em casa se benzendo e falando para a mulher dele, você não sabe o que aconteceu. Aquele lá que a gente botou na prisão, agora é o novo faraó. Agora é ele que tem poder. Ele vai matar a gente. Ele vai massacrar a gente. Aí eu imagino ela falando, você não sabe dar maior. O quê? Eu menti. Porque ele não tentou nada comigo, fui eu. Aí piorou. Mas José massacrou ele? Massacrou ela? Mas ele soube administrar. Ele teve sabedoria. Quando os irmãos foram lá no tempo da miséria, que ele se revela aos irmãos, os irmãos nem sabiam que era ele. Ele diz assim, não foram vocês que me mandaram para cá não. Agora eu entendo, foi Deus. Foi Deus. Para nesse momento eu poder ajudar vocês. Como eu ajudei a terra, ajudei todos os países, para que eu possa ajudar vocês. Eu entendi o propósito. Deus tem um propósito. Não fuja dele. Esteja dentro dele. Você vai ver onde você vai chegar. Hoje, você pode ser o José no anonimato. Seja fiel a Deus no anonimato. Seja fiel a Deus no secreto. Seja fiel a Deus lá na sua oração, lá no seu quarto, no secreto. Que Deus vai te honrar em público. Depois Ele te honra em público. Depois o próprio Deus vai postar sobre você. Deus vai soprar o seu nome nas asas do vento. Deus vai soprar a sua empresa. Deus vai soprar a sua vida mudada nas asas do vento. E aqueles que hoje acham que você está morto, você já era, deve estar morto, preso, acabou. Amanhã vai ver a sua vitória. Amém? Amém? Então agora, vamos falar do acesso a Deus. Bispo, eu não estou sendo um dizimista, mas eu conheço a palavra. Eu sei que eu tenho que ser. Volta a ser agora. Você vai dizimar agora o que você tem. Não importa a quantia, se é pouco ou se é muito. Você vai dizimar agora. Você vai dizimar. Você vai somar no banco, no outro banco, na carteira, no bolso. Tem quanto? Você vai dizimar. E o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, você vai dizimar. Esse é o primeiro acesso. Fidelidade no dízimo e na oferta. Qual outro acesso que você de repente quebrou? O que você tem aí? O que você recebeu? O que você conquistou? O que você alcançou que você não dizimou? Eu estou dizendo isso porque eu já atendi pessoas
que ela dizia assim, eu estou sendo fiel no dízimo, tudo que entra eu dizimo certinho, e era mesmo. Eu não sei por que está travado, eu não sei por que não anda, eu não sei por que a coisa não deslancha. Aí conversando, orientando, não, mas é que eu recebi esse carro aqui como pagamento de um negócio que eu fiz, eu recebi esse bezerro como pagamento, eu recebi esse terreno como pagamento. É. E você dizimou? Não, porque eu recebi um bezerro. Como que eu vou dizimar ele? Mas quanto que vale o bezerro? 3.000? Quanto que é o dízimo de 3.000? 300. Então vende alguma coisa que vale R$300, que é o dízimo do bezerro. Deus está aqui. Você recebeu o quê? O carro? Não dá para vender, né? O carro custa quanto? 10.000? Quanto que é o dízimo de 10.000? 1.000? Vende alguma coisa que seja o dízimo. E Deus está aqui o dízimo daquele valor que eu recebi. Esse terreninho, dá para vender? Ainda não dá, porque, sabe, eu estou ainda em dúvida. Tá, quanto que vale o terreno? 10.000. Quanto que é o dízimo? 1.000. Então dá para cortar um pedacinho dele? Não. Então, vende alguma coisa sua que vale o dízimo e dizima. Começa a ser radical no acesso a ser fiel no dízimo para você ver como as coisas vão andar. Tem gente, eu falei isso aqui um dia, a pessoa foi tão radical que ele até somou assim, ó. Ele falou assim depois para mim, eu somei até os sapatos que eu tinha. Sapato, chinelo, contei tudo, deu 10. 10? Quanto que é o melhorzinho aqui? O melhorzinho aqui é X. Então eu vou pegar isso aqui como se fosse dízimo e vou dizimar. Vou dizimar. Começa a fazer isso para você ver. Chega hoje, faz o seguinte, vamos fazer de conta, faz de conta, você está começando hoje. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo. O que é dízimo de tudo? De tudo. É mais fácil, por exemplo, você tem uma loja, chega lá hoje, chega lá amanhã cedo, na loja, é o quê? Roupa? A loja? Roupa. Quanto que eu tenho aqui de roupa aqui? Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho 10 mil reais de roupa. Eu vou pegar R$1.000, que é o dízimo, para dizimar. Como? Eu vou pegar as camisetas e levar lá na igreja? Não. Eu vou vender alguma coisa, eu vou juntar de algum outro lugar, Deus está aqui, eu já estou dizimando dessa mercadoria. Você vai ver que vai entrar uma pessoa que vai comprar tudo. É uma pessoa que entra e compra tudo. A fé, uma vez aplicada, ela produz um milagre. Ela te eleva a um nível que não existia, que ninguém imaginava. Não existia o cargo, a posição de governador no Egito. E Deus abre uma posição, um cargo, para honrar o filho dele. Chegar amanhã na padaria, o que eu tenho aqui? Tenho R$1.000, mercadoria. Eu vou pegar R$100, nem que eu venda alguma coisa, como se fosse o dízimo. Daqui a pouco chega um pedido, uma encomenda, que esvazia tudo lá. Uma porta que Deus abre e muda toda a sua história. O que você tem hoje de valor financeiro? Soma aí. Valor. Bicho, não vale nada. Não, tem algum valor. O que eu tenho hoje? O que você tem hoje de valor? Soma aí. Eu tenho esse celular, eu tenho esse chinelo, eu tenho esse brinquinho. Soma. Deu quanto? 1.000? Dizima. Dizima de tudo hoje. Tudo. Bispo, mas eu dizimei ontem, bispo. Sim, dizima de tudo. Faz conta, não. Com Deus você nunca perde. Repito, com Deus você nunca perde. E se Ele está dando essa direção, Ele vai te elevar a um nível que você nem imaginava. Soma, o que você tem aí? O que você tem? Não sei, cada um sabe. Cada um sabe o que é. Soma, o que eu tenho aqui na conta? O que eu tenho aqui na carteira? Você vai dizimar. Isso é o primeiro acesso, fidelidade no dízimo. Você que está aqui virtualmente e crê que é Deus falando isso, e você vai fazer, só escreve assim, eu creio. Porque quando você escreve eu creio, você está dizendo assim, Satanás, eu vou obedecer a Deus, eu vou manter o meu acesso a Deus, porque a minha recompensa vem de Deus. E você está aqui e vai fazer, você diz aí na sua alma, eu creio.
E porque eu creio, eu vou fazer. E porque eu vou fazer, eu serei honrado. Repito, Deus nunca vai te chamar para um propósito, para um voto, para você perder. Ele sempre vai te chamar para você ter o que você nunca teve. Em 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7, ele diz que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus, Ele está agora reavivando o dom da prosperidade, o dom da bênção na sua vida, o dom. Para você sair de um nível e chegar no outro nível. Quem está virtualmente e tem disposição para fazer, você pode estar na lama, na prisão, espiritualmente falando, você pode estar envergonhado, e Deus está dizendo, faça, dizima de tudo. Quem pode fazer, daqui a pouco eu vou colocar as contas da igreja, você vai transferir. E quem não dá para fazer agora, não dá, você vai depois no banco, amanhã, na hora que dá, você vai transferir. Você vai vender o que tem e vai transferir. Isso é um acesso, dízimo, fidelidade, que não pode ser quebrado. E tem alguém aqui que Deus está dizendo, além do dízimo, eu quero voto. Eu quero que você pegue uma oferta que expresse a sua vida, o seu sangue, o seu suor, coloque no altar junto com o dízimo. E se Deus está falando contigo, dá, pode dar. Deus está falando, dá tudo, pode dar tudo, que não vai te faltar. Ô bispo, o senhor não está sendo duro? Não, duro é você continuar sofrendo, humilhado, envergonhado. Isso é duro. Ô bispo, eu acho que isso é para roubar meu dinheiro, então não é com você que eu estou pregando. Bispo, eu acho que isso aí é para me enganar, não é para você que eu estou pregando. Estou pregando para quem crê. Você me perdoe falar dessa maneira. Mas você já perdeu alguns acessos com pessoas que Deus iria usá-las até para abrir novas portas, só porque de repente você deixou o orgulho prevalecer e você disse assim, não gosto desse sujeito, não gosto do jeito que ele fala, não gosto da maneira dele, ou da maneira dela, não fui com a cara dele, aí você deixou o seu orgulhozinho te manipular. Uma forma de ter acesso também é ser humilde. A gente entender que nós não sabemos tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Sim ou não? Tem gente aqui que Deus está dizendo, volta a ter acesso. Volta a ser fiel. Deus está falando com alguém assim, faz tempo, hein? Você não aparece no altar com um voto. Tem outros que Deus está vendo o que você está fazendo. Está vendo? Seu sangue, sua fé, seus sacrifícios, Deus está vendo. E pode ter certeza que Ele já está preparando um novo nível, uma nova vida. Quem dera. Se Ele falasse com a gente uma vez só e a gente já de pronto atendesse. Quem dera, hein? Se Deus falasse agora, pode vir. Pode dar. Você levanta sem perguntar, sem fazer conta. Está aqui Deus. O dia que isso acontecer, o dia que você chegar nesse nível, meu amigo, nada te faltará. Nada. Nunca, quando você chegar na abundância, nunca permita, nunca deixe o sucesso, a abundância, tomar o lugar de Deus na sua vida. Tomar o acesso de Deus na sua vida. Porque eu já vi muita gente que ela mudou de nível, só foi melhorar de vida. Ela perdeu o acesso com Deus. Porque aí o dízimo era maior, a oferta de sacrifício era maior, e ela simplesmente deu as costas para o único lugar que ela jamais poderia dar as costas, que era o altar. Ela simplesmente deixou o ego, o eu prevalecer, e não mais a voz de Deus. Não permita amanhã no sucesso o dinheiro ser o seu senhor. José continuou sendo o mesmo até o fim. Não se perdeu com o sucesso. Outros, você já sabe que na Bíblia venceram e depois se perderam.
Então agora, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Deus vai acender esse dom. E se prepare, porque Ele vai te dar acesso a lugar, ambiente, pessoas e oportunidade. Lugar, pessoa, ambiente, pessoas e oportunidade. Aproveita. Não desperdiça. Aproveita. Nesse momento Ele está te dando acesso. Aproveita. Agora Ele está dando 5 minutos e dizendo, vem. Planta. Confia. Que a resposta chega.